regime de comunhão de adquiridos, que é um regime que todos os bens que aquele casal comprou depois do casamento são os bens comuns. Os bens que levavam com eles antes do casamento são bens próprios. Temos também o regime de comunhão geral de bens. Esse regime diz que todos os bens que aquele casal possui antes e depois do casamento são bens comuns. E temos ainda o terceiro regime, que é o regime de separação de bens, que refere que os bens que o casal compra depois de casar são bens próprios. Metade podemos dizer que têm como propriedade ou são próprios, depende de quem comprou. Se comprarem conjuntamente, é uma compropriedade, 50% de cada um. É importante esta questão dos regimes porque eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Nós nos divórcios, em Portugal nós temos dois tipos de divórcios, aqui não sei, não é a minha área, mas em Portugal temos o divórcio por acordo, que é o casal realmente chega a um entendimento que é o mútuo consentimento e depois nós celebramos o acordo, fazemos o requerimento relativamente às questões dos menores, dos filhos menores, a pensão de alimentos, os bens comuns e apresentamos uma conservatória. É um processo relativamente rápido e mais barato. Depois temos o divórcio litigioso, que é quando o casal não chega a entendimento e tem que correr em tribunal. Depois do casal se divorciar, é que nós entramos nas partilhas por divórcio. E nessa ocasião é importante nós sabermos que regime de bens é que aquele casal estava efetivamente casado. Porquê? Porque a partilha só se vai fazer dos bens comuns. Os bens próprios não entram em discussão naquele momento. Como sabem, o divórcio feito aqui na América de um casal que veio de Portugal casado, um casal que decide emigrar aqui e depois se divorcia cá, eles têm uma sentença da América a dizer que estão divorciados, mas em Portugal eles continuam casados. E por causa disso é que eu aconselho à comunidade que peçam a certidão da sentença de cá, do Tribunal de cá, que efetivamente tem que estar traduzido e apostilhado, e peçam um advogado em Portugal para dar entrada da chamada ação de revisão de sentença estrangeira. Porquê? Porque essa ação entra no Tribunal de Relação de Lisboa e só depois do juiz confirmar que esse divórcio está feito com todos os requisitos legais, é que esse casal está efetivamente divorciado em Portugal. Porquê? Porque se não se divorciar em Portugal, eles estão casados, e isso pode ter efeitos numa partilha, por exemplo, pela morte dos sogros. O herdeiro ainda está casado com a senhora não sei quantos e não consegue fazer a partilha sem a assinatura dessa senhora. Por isso, esse divórcio tem que estar reconhecido em Portugal. Esse processo de revisão obriga a que contratem um advogado. Além da sentença, tem que efetivamente contratar um advogado, e aconselho uma outra coisa por experiência, é que além dessa sentença tenham a morada atualizada do ex-marido ou da ex-mulher. Porquê? Porque isso facilita o trabalho do Tribunal da Relação de Lisboa para enviar a correspondência para confirmar este pedido. Além destes temas que apresentei, eu tenho-me apercebido que a comunidade portuguesa aqui na Flórida, e eu vou dizer que é semelhante à comunidade portuguesa no Canadá, onde nós também temos escritório, há uma necessidade em obter as nacionalidades para os filhos ou para os netos ou até amigos. Nós também ajudamos nesse trabalho, efetivamente, com a nacionalidade portuguesa que é possível adquirir pelos pais ou pelos avós ou até por um casamento com um português há mais de 3 anos. Essa nacionalidade é uma porta aberta para 27 países na União Europeia. O que significa que qualquer um dos vossos pode, com um cartão de cidadão, ir trabalhar para 27 países sem necessitar de nenhum visto. Eu aconselho a que façam, enquanto podem, peçam a nacionalidade para os vossos familiares. E o nosso escritório ajuda nesse processo,
precisamente porque achamos que é uma porta aberta para o futuro. Por fim, na minha parte, eu também vou referir que o escritório em Portugal, com a ajuda dos meus colegas, obviamente porque eu não consigo fazer tudo, só os meus colegas é que podem ajudar. Nós trabalhamos não só com advogados dentro do nosso escritório, como também outros advogados de outros países da Europa. Entre ajudamos, obviamente, e fazemos a gestão de algum património dos portugueses em Portugal, entre compras e vendas das propriedades, mas também a administração da própria propriedade, nomeadamente quando necessitam de apoio para pagamentos de impostos, ver situações, não somos nós, tem que ter empresas que são contratadas precisamente para ver o estado dos imóveis e tudo que necessitem, nomeadamente construções de imóveis em Portugal. A Elizabeth Johansson está cá do nosso escritório. Ela é a responsável financeira do escritório, não só em Portugal, como também em Toronto, e ela vai-vos fazer uma breve apresentação dos impostos